Vocês me ouvem, né? Beleza? Todo mundo tá. Sim, Show? Tudo certo. Beleza. Então a gente começa em 5 segundos, beleza? fechou. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Edivaldo. Eu sou diretor de eventos da Neuro. Isso aqui é o último bloco do nosso evento, Data Science Finas. A gente aqui está com a Andressa Freis, né, Data Scientist da PicPay, o Guilherme Leonardi, gerente de inteligência artificial, de lá também, da mesma empresa, e o Luiz Bitter, né, que é Data Scientist na BTG Pactual. Bom, antes de tudo, eu queria dizer para vocês que chegaram agora, a gente está arrecadando doações para a entidade estudantil. Então, esse QR Code aqui no canto, usem para fazer doação. Qualquer valor é bem-vindo. A nossa meta é R$ 500. A gente está ali nos 200 ainda, mas espero que vocês ajudem a gente a chegar nessa meta. Bom, agora começando a falar do evento, né, eu queria que vocês se apresentassem melhor. E como foi a trajetória de vocês, né? Falando um pouquinho da trajetória de vocês até chegar nessa posição que vocês estão agora, né? E enfatizando na questão de por que vocês escolheram ir para essa área, né? De inteligência artificial, data science e ramo financeiro. Sejam bem-vindos. Inclusive, a Andressa? gente começar com as mulheres, né? Belezinha, fechou. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Andressa, né? Como o Edvaldo falou, eu sou lá do PicPay hoje, eu sou Data Scientist por lá. Eu tenho 24 anos, né? Eu comecei aí a minha carreira em Data Science meio que sem querer, na verdade. Eu comecei a carreira em si como pesquisadora científica lá na USP, né? Eu trabalhava com neurociência computacional por lá. Na parte de neurobiofísica, lá na USP de São Carlos, né? E eu trabalhava com peixinhos de campo elétrico. Então, a gente estudava ali a interação entre dois peixes através do campo deles. Como eles eram noturnos, era muito difícil de estudar essa relação, né? Então, a gente surgiu aí com o meu projeto de C para fazer aí um modelinho de machine learning para tentar adivinhar a posição deles aí nesse aquário que a gente tinha por lá, né? A gente captava tudo através dos eletrodos e tudo mais. Eu passei um ano por lá, só que por razões de doença aí da minha família, eu tive que voltar para São Paulo. Então, eu acabei não terminando o projeto, né? Essa ia ser realmente a minha entrada nesse mundo. Vindo para cá, acabei entrando no Itaú, participei de um processo ali de estágio, e acabei caindo meio que de paraquedas numa área de crédito voltada para modelagem, né? Voltada para IA. E acabei conhecendo a área de fato lá no Itaú. Passei um ano lá no Itaú, 6 meses na parte de crédito e 6 meses na parte de modelagem, a prevenção de fraude, né? Eu trabalhei até com a irmã do Gui aqui, fiquei sabendo esses dias. O mundo é super pequeno, meu. E depois de lá do Itaú, né, eu fui para uma fintech chamada Coin, uma fintech de boleto parcelado, já como cientista de dados, né? Passei um ano e 2 meses lá, mais ou menos, e tô aqui no PicPay. Comecei a trabalhar aqui no PicPay em fevereiro de 2020. Perfeito. Guilherme? Vamos lá. Eu tenho uma trajetória relativamente parecida com a da Andressa. Eu iniciei minha graduação na USP há bastante tempo atrás, e logo que eu entrei na graduação, eu sempre quis ir para o mundo corporativo, eu queria estagiar, e aí fui lá no painel de estágio da faculdade e me cadastrei em todos os bancos que estavam oferecendo estágio no IME, e fui chamado por alguns e escolhi ir para o Santander e caí numa área que, na época, isso foi em 2012, final mais ou menos de 2012, chamava Analytics, ou metodologias de risco. Era uma área que, essencialmente, é o que a gente chama hoje de Data Science, mas naquela época não existia a expressão, né, de Data Science. Era uma área que desenvolvia modelos. Naquela época, foi no Santander que eu entrei. Essa unidade de negócio de modelagem, ela atendia toda a América Latina, então eram feitos modelos não só para o Brasil, mas para todos os países que tinham Santander na América Latina. E foi lá o meu primeiro contato assim com o mundo de Data Science. Eu fiquei bastante tempo nessa área, entrei como estagiário, fui efetivado, mas durante bastante tempo, eu só era uma área que produzia modelos, não com pouquíssimo contato com áreas de negócio, mas eu sentia a necessidade de conhecer do negócio, né? Porque eu acho que o cientista de dados ele é um mix do negócio com o técnico. Então, eu tinha interesse em seguir como nessa área, um perfil mais técnico, mas eu queria entender um pouco mais de negócio no banco, fui para uma área
de crédito e cobrança, para trabalhar com cobrança especificamente. E aí lá eu aprendi muito mais de negócio do que, de fato, de ciência de dados. Nesse meio tempo, eu acho que fiquei quase 3 anos nessa época, eram meados de 2018. Eu senti que eu tinha ficado muito obsoleto em relação ao mundo de data science. Ele tem avançado muito rápido e a própria velocidade é exponencial, então cada vez a velocidade é maior. Eu precisava me atualizar, voltei para a USP, já tinha me graduado em matemática aplicada à computação, eu voltei para a USP para fazer uma especialização em data science e queria voltar para o mundo mais de data science. Recebi a oportunidade de um outro banco também europeu, o Paribas. Fui para o Paribas para trabalhar essencialmente com data science, saindo de uma área de negócio, mas ainda sentia que o mercado financeiro é muito engessado e muito restrito em questão à ciência de dados, principalmente em bancos, em empresas mais tradicionais, mais antigas. Então, eu queria algo novo. Tive a oportunidade de começar um time de dados numa startup bem pequena, construir uma área de dados, já com pessoas diretamente comigo. Fiquei mais ou menos 1 ano nessa startup e aí recebi a oportunidade de ir para o PicPay agora e está construindo um time de inteligência artificial. O PicPay tem crescido muito e essa é uma fintech, então a dinâmica é muito diferente do mercado tradicional. Eu passei pelos dois e acho que o que você consegue fazer em empresas mais novas, não essencialmente startups, mas não é por conta muito do mindset. As pessoas ainda acreditam que é o mindset, não é mais mindset. Você vê a diretoria e executivos de bancos grandes hoje, de empresas grandes que têm já uma cabeça totalmente diferenciada, muito mais inovada, muito mais voltada para o mundo de data science. O que se tem muito bloqueio ainda é na questão de infraestrutura, né? Você tem os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, elas foram construídas, a infraestrutura de informática delas há muito tempo atrás, né? Então, lá você não consegue fazer muita coisa. Essa é a vantagem de você trabalhar numa empresa mais nova, né, startups, enfim, fintechs, é que elas foram construídas há pouco tempo. Então, você tem capacidade de fazer muito mais coisa do que você consegue num lugar mais tradicional. Não por conta do mindset, mas sim muito mais por conta de infraestrutura. E hoje, essencialmente, é isso. Eu estou num time, estou liderando o time de inteligência artificial do PicPay. E, assim, a gente está tentando aplicar a inteligência artificial em todas as áreas. Então, embora seja uma empresa voltada para o mercado financeiro, a gente está entrando com inteligência artificial em essencialmente todas as áreas, desde, de fato, a parte de crédito e finanças, até RH, por exemplo, e legal, que são áreas que a gente quer implementar modelagem, quer entrar com ciência de dados, quer ter cientistas dedicados a essa área. Perfeito. Luiz? Bom, primeiramente agradecer aí, Edivaldo, pela oportunidade, pelo evento que vocês estão fazendo, muito legal. E já comentando algo que a Andressa falou, de que o mundo é pequeno, para quem não sabe, o Guilherme é ex-colega de trabalho meu, a gente trabalhou junto no Santander, na área de recuperação de crédito, então a gente tem uma história junto também, né? E no caso, nós dois decidimos seguir essa parte de ciência de dados também. No meu caso, eu entrei no Santander como estágio em 2016, tá? Na época, eu estava para me formar em engenharia química, né? Eu sou engenheiro químico, então, para as pessoas que acham que precisa de uma determinada formação específica para trabalhar na parte de ciência de dados, é que não precisa, tá? Basta você querer estudar, correr atrás e pôr a mão na massa, tem que praticar para conseguir isso que você deseja. Então, eu comecei na época na área de crédito, tá? De risco de crédito pessoa física, porém eu caí numa área muito de projetos. Então, para se ter uma ideia, eu não sabia nem que era uma base de dados quando eu entrei, tá? Então, assim, mesmo você não sabendo nada, dá para começar, dá para correr atrás, não tem problema. Eu não sabia o que era, né? E naquela época, participando de áreas de projetos, eu não conseguia muito mexer nessa parte de análise de dados, praticar. Então, foi só quando eu entrei na área de recuperação de crédito, foi lá que eu conheci o Guilherme, que eu comecei a mexer mais em dataset, começar a fazer as análises de dados, começar a entender e entrar um pouco nesse mundo, né, de dados. Porém, né, quando eu entrei lá, eu já vinha estudando um pouco da parte de data science, porque o banco ele vinha passando de um projeto de reestruturação dos seus motores de crédito, né? Tentando tangibilizar o que significa isso, o cliente ele vai lá, quer pedir um crédito, e aí você tem um modelo que faz toda a análise, né, para ver se faz sentido você dar crédito ou não para esse cliente. E toda essa reestruturação envolvia um novo ecossistema de Big Data. Então, foi a partir daí que eu comecei a fazer cursos bem simplificados, tá? Comprei livros para estudar,
E foi a partir daí que eu fui começando a gostar, entendendo, aprendendo mais estatística. Já tinha tido na faculdade, mas comecei a estudar mais a partir daí. E o processo na área lá no Santander que eu tive foi muito importante para essa minha evolução. Foi lá que eu aprendi a fazer análise de dados. Então, um ponto importante que eu vejo é, para ser cientista de dados, você tem que ter uma base de análise de dados forte, né? Então, antes mesmo de ir para a modelagem preditiva, ter uma parte de inferência de dados, entender como o dado se comporta univariadamente, multivariadamente, é muito importante. Então, essa passagem foi fundamental para eu conseguir ter um bom desempenho depois na parte de ciência de dados. E lá mesmo dentro dessa área, eu já tive a oportunidade de desenvolver um modelo, ainda no meu início, na minha trajetória como cientista de dados, eu falei, vou colocar aqui a mão na massa e vou fazer. Na época não tinha nenhuma demanda para você fazer modelos, eu simplesmente fui lá, pô, quero fazer. O pessoal apoiou, gostou e eu tive a oportunidade de fazer. E eu aprendi pondo a mão na massa, né? Então, assim, pessoal que quer partir para isso, quer fazer curso, participa de algum curso em que tem a ver, né, a parte de matemática, ciência da computação, é necessário pôr a mão na massa. Não precisa chegar lá, programar, tem que fazer o teste, observar, tem que ir lá e pôr a mão na massa, senão fica muito difícil ficar só no teórico, né? Na hora que você for aplicar, é muito difícil de ter sucesso, tá? Então, eu fiquei 1 ano e meio na parte de análise de crédito e eu saí no começo de 2019 para entrar, onde eu estou hoje, no BTG, tá? Hoje eu participo mais focadamente na área do BTG Digital, mas eu não sou da equipe do BTG Digital, eu trabalho na equipe sou da equipe de Data Analytics lá do banco, tá? Então, o banco ele tem uma área só de Data Analytics que atende às necessidades do banco, que podem envolver engenharia de dados, ciência de dados e análise de dados. Essas são as 3 principais funções dentro da nossa equipe. E boa parte da nossa equipe está alocada dentro do digital, para cuidar da área de CRM, para cuidar da parte de relacionamento com o cliente, tá? E para quem não sabe, o BTG Digital ele é a nossa plataforma de distribuição de investimentos, tá? Então, digamos que é um concorrente assim da XP e de outras corretoras que estão aí. E o que vem acontecendo muito é que essa área hoje, né, essa parte do mercado vem crescendo bastante. Então, até recentemente, na segunda passada, o BTG lançou sua nova marca, o BTG+, que é a parte de crédito para o varejo. Então, as oportunidades que a gente tem, até mesmo lá dentro do banco, para ser analista de dados, engenheiro de dados e cientista de dados, é bem grande, tá? Então, acho que esse é um resumo, tá, de como funciona, como eu cheguei aqui, e acho que é isso. Beleza, obrigado. São grandes histórias, né, e muito motivacionais, motivadoras. E eu tenho uma pergunta aqui no chat que eu vou fazer o gancho aí com o que o Luiz falou, né? O que as empresas estão buscando, né, nesses cientistas de dados ou nessas pessoas que querem relacionar tecnologia e área financeira? O que vocês imaginam? Se quiser também dar alguma dica também, seria interessante. A gente pode fazer o caminho inverso agora. Eu comento, Vai. então? Tá, olha, eu vou comentar mais falando assim do próprio BTG, imagino que possa até ter algo parecido com a Andressa e com o Guilherme lá na PicPay, mas aqui dentro do banco, o que a gente mais busca, na verdade, mais do que a parte técnica mesmo, é o fit cultural, tá? Porque o técnico a gente consegue desenvolver internamente. Não significa que você pode chegar lá e, pô, quero ir para a equipe de ciências de dados, mas eu não sei o que é, entendeu? Então, tem que ter pelo menos um mínimo ali de conhecimento, tem que já ter estudado um pouco, tem que ter um interesse, é fundamental. Mas falando um pouco da nossa cultura, a gente busca pessoas que consigam trabalhar de uma certa forma em equipe muito bem, é uma pessoa que gosta de ser o dono do negócio, então se eu estou com alguma dificuldade, eu tenho um colega de trabalho, eu preciso de ajuda, eu não tenho que ter medo de ir lá e pedir ajuda, pô, consegue me ajudar, a pessoa super prestativa, sempre vai ajudar quando você precisa de algum trabalho, de alguma ajuda, né? E a gente busca a pessoa que gosta mesmo de trabalhar, mão na massa, tá? O campo da ideia, né? Se você tem uma ideia lá dentro, você vai aplicar essa ideia lá. Então, eu quero fazer um novo modelo que vá prever se a pessoa, sei lá, vai colocar dinheiro dentro do banco. Ninguém nunca tinha pensado nisso, por exemplo. Se você teve ideia, você vai ser incentivado a colocar isso, a pôr a mão na massa para isso virar uma realidade, tá? Mas falando um pouco das questões técnicas mesmo, do que o cientista de dados ele precisa ter, tá? Então ele tem que ter um conhecimento de estatística, ele já tem que entender alguns testes estatísticos simples, teste T, teste Q quadrado, inferência estatística, análise de dados, isso é muito importante.
na hora que você for fazer, é entender suas variáveis que podem entrar no seu eventual modelo. Tem que também ter o perfil de programação, tem que saber programar, tem que correr atrás. Preparação de dado, que normalmente se usa SQL, tá? E quando você entra num ambiente um pouco maior, com muitos dados, aí já entra no ambiente mais de Hadoop, PySpark, tá? Então, essas são as principais técnicas, tá? Que a gente precisa como cientista de dados. Claro que você não precisa já saber tudo, ser um unicórnio, tá? Mas o ponto aqui, dentro do BTG, é você não precisa ser um unicórnio, mas quando você entra, você precisa desejar ser um unicórnio. Então, aqui, o cientista de dados, ele acaba também tendo um papel fundamental em engenharia de dados. Às vezes, a gente faz engenharia de dados, faz análise de dados, então tem que estar tranquilo para poder trabalhar em todas as roles possíveis. Justamente porque o cientista de dados ele não vai ficar ali preso somente num ponto, ele vai provavelmente migrando de atividade para outra. E é isso que faz com que o cientista de dados seja eficiente quando for entregar as suas estratégias para o negócio. Tá? E esse é outro papel fundamental, entender o negócio no qual você está trabalhando. Tá? Não adianta nada você ser o maior estatístico, saber modelar, fazer análise preditiva, se você não entende o que você está modelando. E às vezes a gente vê muita gente que é fenomenal na parte técnica, mas não consegue ter aquele approach para o negócio, não entende o que o pessoal precisa. Tanto que o Guilherme já comentou que o cientista de dados ele tem que ser visto como alguém de negócio também. Não basta ser só um estatístico, um programador que está lá para resolver o problema do negócio. Não, ele tem que estar lá e pertencer ao negócio. E aí sim a gente consegue evoluir, porque muitos dos nossos trabalhos é na tentativa e erro. A gente faz, não dá certo, a gente volta, faz, não dá certo, até dá certo. Tá? E isso é necessário estar junto do negócio para funcionar. Bacana. Acho que 2 pontos, essa pergunta é muito legal, muito interessante. Tem 2 pontos que eu destaco assim como resposta. Primeiro é que eu ainda sinto, eu estou numa posição hoje muito mais de gestão, em que eu oriento muito mais um time, estou estruturando um time, então trabalho muito tempo com contratação, com orientação, com gestão. Então, o que eu sinto muito é que existe uma percepção de mercado de que só existe um caminho para ser um cientista, né? O cientista ele não é um neurocirurgião, ele não é um ginecologista que tem uma jornada específica para você chegar lá. Então, hoje o cientista de dados ele tem vários caminhos que ele pode traçar para chegar nessa posição, né? Hoje, dentro do time que eu tenho pessoas que são matemático, eu tenho estatístico, eu tenho economista, eu tenho biomédico no meu time. Então, é muito mais você se dedicar à área em si do que você ter um caminho específico. É uma combinação, eu acho, entre técnico e gestão, e o que você tem que mais entender é o que você é mais aguçado, né? E o que você tem que se dedicar mais tempo. Eu sempre tive muito mais facilidade na parte de negócio do que técnica, então eu tinha que compensar isso de uma forma, né? Então eu sempre tive que estudar muito mais a parte técnica, porque eu tenho uma facilidade maior com o negócio. Mas isso é o Guilherme falando. Então, acho que o principal é você entender onde estão as suas qualidades, os seus defeitos, e tentar aprimorar os seus defeitos, porque essencialmente não tem muito uma trajetória específica, ela é muito individual, assim, para você ser um cientista de dados hoje. Você pode ser um cientista que se especifica em determinado tema, então é muito abrangente, né? E o segundo ponto que eu destaco para quem está buscando, entendo que essa é uma pergunta das pessoas que estão buscando entrar no mercado de ciência de dados, ou que já estão e querem conhecer um pouco mais. A segunda sugestão que eu dou é procurem empresas e procurem lugares em que você realmente faça data science. Hoje, a palavra data science ela foi muito vulgarizada no mercado, então existe muito lugar que intitula um cientista de dados e aquela pessoa não faz ciência de dados, né? Existe muita empresa que acha que o cientista de dados é uma entidade quase que divina, de que ele vai colocar um cientista de dados na empresa dele e vai resolver todos os problemas que ele tem ali, né? E não é assim. Não é isso. O cientista de dados ele não é uma pessoa que vai entrar numa empresa e resolver todos os problemas que tem aí, que vai melhorar todos os indicadores, que vai pegar uma empresa que está dando prejuízo e vai transformar aquilo em lucro. Você pode colocar 10, 20 mil cientistas de dados numa empresa que você não vai resolver todos os problemas que tem lá dentro. Então, a minha sugestão é, para quem está querendo entrar nesse mercado, busque empresas que realmente sabem o que é um cientista de dados e que aplicam data science. Porque você pode correr o risco de ser chamado de cientista de dados por uma empresa e você não trabalhar com ciência de dados ali, então você não vai aprimorar o seu conhecimento lá. Algo que eu destaco bastante que o Bitar colocou é isso, você tem que botar a mão na massa. E é muito difícil você conseguir colocar a mão na massa
fora de uma instituição, fora do mercado corporativo. Você tem desafios que você encontra na internet, você tem linhas de estudos que você pode traçar, mas, de fato, colocar a mão na massa com o negócio, você vai conseguir isso dentro de uma empresa, dentro de uma corporação. Então, a minha sugestão é busque empresas. Se você tem dúvidas sobre o que é um cientista de dados, a comunidade Data Science é muito aberta. Então, eu tenho certeza que se você for em LinkedIn e falar assim, cara, gente, eu quero saber o que é Data Science. Acho que tem 1.000 pessoas, milhares de pessoas que vão estar dispostas a te ajudar. Então, essa é a minha maior dica. Assim, procurem empresas que saibam primeiro o que é ciência de dados, que saibam o que é inteligência artificial e vão atrás dessas empresas e não, sim, de uma empresa que está, eventualmente, até pagando muito bem, porque acredita que aquela pessoa vai resolver todos os problemas que tem dentro da corporação. E aí ela até está disposta a pagar salários muito acima do mercado, porque ela vai te colocar ali dentro achando que você é uma entidade e, às vezes, você nem sabe o que você tem que fazer, você não vai ter nenhuma orientação técnica, você não vai ter uma trilha a seguir, e o que pode acontecer contigo nesse caminho é você ficar obsoleto no mercado. Você ficou muito tempo numa empresa que você essencialmente não cresceu, e quando você quiser se recolocar, ou se eventualmente essa empresa nem der certo, e você tiver que se recolocar, você talvez não tenha aprimorado os skills e conhecimentos que você deveria para conseguir se recolocar, se reposicionar e se manter no mercado. Então, minha principal dica é essa. Vão atrás de empresas, e se tiverem a dúvida sobre isso, cara, procurem estudar, procurem atrás de pessoas que estão dispostas a conversar contigo e falarem e explicarem o que é ciência de dados. Né? Esse acho que é o principal ponto. Nossa, show, eu concordo muito com os meninos, eles descreveram perfeitamente aí. Eu acho que começando, né, a gente realmente não tem aí um caminho, uma trilha padrão para seguir para ser cientista de dados, né? Tem gente de diversas áreas, que nem eles falaram. Por exemplo, na minha equipe tem um moço que veio de ADM, sabe? Ele não sabia programar nem nada assim, então ele está se acostumando ainda com o nosso mundo e não tem problema nenhum nisso, né? Tem espaço para todo mundo ali dentro, desde que você tenha uma força de vontade aí, seja estudando continuamente, né, para ingressar aí nessa carreira de fato. Né? Eu, por exemplo, vim aí, né, da física, eu vim de pesquisa científica, eu tinha contato com programação, né, eu programo desde os 15 anos aí, mas era em outras linguagens, né, em Java, em coisas assim, C Sharp, e o que eu posso dizer é que você não tem que ter medo de começar, né? Você não pode ter medo de começar. Se você não sabe nada, não sei se a pessoa que perguntou sabe alguma coisa, já tem alguma base em ciência de dados, mas caso não, começa devagarzinho, começa aprendendo um pouquinho de programação. Peraí que a moto tá passando aqui. Começa aprendendo um pouquinho de programação, né? Começa com Python, que é uma linguagem super acessível hoje em dia. Eu comecei a programar aí com Java, com umas linguagens bem mais difíceis, bem mais pesadas, e não precisa ser assim hoje em dia, né? Começa com Python, que é uma linguagem super útil para o nosso dia a dia, a gente usa muito dentro de ciência de dados. SQL, que nem o Luiz falou, é importantíssimo para a gente fazer aí, para a gente pegar os nossos dados, às vezes até fazer algum tratamento inicial, né? Então, eu indico essas duas linguagens aí para quem precisar começar. Né, começa de baixo, assim, começa no YouTube, tem muita aula, né, de graça por aí no YouTube, tem alguns cursos no Coursera que você pode fazer de graça também para se iniciar nessa carreira, para ver o que você precisa, né, de fato, para ingressar no mercado de trabalho em ciência de dados, né. Mas outra coisa importante que o Luiz falou também, que o Gui também falaram, é essa importância do negócio no nosso dia a dia, né. Como o Gui falou bem, a gente pode fazer várias coisas na internet, fazer cursos, ver aulas, e tudo mais, só que o dia a dia no âmbito aqui de empresas, né, de mercado financeiro, é muito diferente de coisas que a gente faz ali no Coursera, coisas que a gente faz na faculdade, no meio acadêmico, é muito diferente mesmo. Então, eu sofri um pouquinho lá no começo, né, porque como eu sempre fui desse meio acadêmico, eu sempre estava acostumada a fazer as coisas mais sozinha, pesquisando, né, e eu tinha muita vergonha de perguntar, muito medo de perguntar, então eu sofri bastante no meu começo. Então eu não indico que vocês façam isso, tá? Fica muito mais fácil, muito mais rápido se vocês colarem ali na galera que faz a modelagem, que é cientista de dados, para perguntar o que você pode fazer, para dar dicas de estudo, né? Para pegar dicas de livros, de cursos, o que seja, né? Ou colar ali do lado para ver o que elas estão fazendo no dia a dia. Isso é super importante. Vocês não podem ter medo de fazer isso. Para o crescimento de vocês, tem que pensar assim. Né? Então, o que a gente busca hoje em dia, né, que a galera, que as empresas aí buscam hoje em dia, é essa base super forte aí em negócio, né, isso é muito necessário, essa base muito forte em analytics, né, em análise de dados, e também uma base muito boa em modelagem. Né? Então, parece bastante coisa, né, mas a gente tem que saber pelo menos um pouquinho de cada coisa, né, não precisa ser um unicórnio, que nem o Luiz falou, mas é bom saber um pouquinho de cada coisa, e tudo bem ter um foco em uma dessas coisas, tá? Você não precisa ser expert nas 3 coisas,
mas é bom você ir aprendendo conforme o passar do tempo, né? E eu acho que é isso. Eu tenho um livro para indicar, né? Foi um livro que o meu head, ele me indicou no meu plano de desenvolvimento, que é muito bom para quem já tem uma base aí na área, tá, gente? Então, ele chama Data Science for Business. Então, ele, né, fala bastante aí sobre o que a gente faz no nosso dia a dia e o que a gente precisa saber do negócio e de Data Science para juntar as duas coisas da melhor forma possível. Então, fica aí essa dica. Beleza, obrigado. Só complementando o que a Andressa falou, que foi muito bom no sentido de, olha, não tenha medo, comece, tá? Mas uma dica que é muito importante se você quer ter uma evolução mais rápida do que a média. Não se atenha só ao curso. Então, se você está fazendo um curso lá, básico mesmo, o pessoal está explicando como você cria uma função em Python, como você cria uma função em R, dependendo do curso que você está fazendo, testa, tá? Muda os parâmetros lá da aula que você está tendo. Então, ele vai falar, seta um valor igual a 1, muda, testa e observa o que acontece. O ser humano ele aprende muito na tentativa e erro e na observação. Às vezes isso é uma das críticas às vezes que eu tenho da própria faculdade, ela quer ensinar para você álgebra linear no primeiro ano da faculdade. Então, você começa a trabalhar com 6 dimensões, 7 dimensões, o vetor é um polinômio, números complexos, alto valor, você fica maluco, porque você não vê a aplicação, onde isso está sendo aplicado. Eu prefiro fazer sempre a engenharia reversa. Eu vejo o problema, observo aquele problema, falo, como eu resolvo isso? Daí sim eu parto para a parte teórica para entender. E aí eu consigo fazer as conexões. Eu entendo, isso aqui funciona aqui. Então, às vezes, quando você vai querer estudar um algoritmo, uma regressão linear, por exemplo, você vai ver lá todos os cálculos, né, dependendo do tipo do como funciona o algoritmo, né? Por exemplo, estocástico, não sei o quê, gradient descent. Você vai olhar aqui e vai, mas para que serve isso? Não faz sentido nenhum. Só que quando você olha realmente um problema, olha uma base de dados, observa, testa, chuta e tenta mudar os parâmetros e ver o que acontece, você começa a observar as alterações e a partir daí você consegue fazer as ligações entre o conhecimento técnico, entre a parte teórica com a parte prática. Então, não fiquem só na parte teórica, sempre tem a parte prática junto. Isso vai ajudar muito na evolução. É tentativa e erro sempre. Mão na massa e tentativa e erro sempre. É assim que, pelo menos, funcionou muito bem para mim. Eu acho que funciona isso para muitas pessoas também da área. Perfeito. Bom, o que dá para entender é que não precisa ser tão tradicional nessa a trajetória, e nunca é, geralmente, né? E, inclusive, eu queria dar um adendo, porque o livro que a Andressa citou, a gente vai fazer o sorteio hoje, né, desse livro, nesse evento, e vai entregar na sua casa, para você que está assistindo aí, que se você for ganhador ou ganhadora, vai ser um sorteio a 8 horas no nosso Instagram. Então fique ligado, para você que responder o feedback vai ter a chance de ganhar. Bom, acho que voltando nessa questão de que não precisa ser convencional nessa essa trajetória, acho que seria legal a gente aprofundar no que vocês fazem no dia a dia de vocês, né? Então, como que é o dia a dia de vocês, como é o dia cotidiano, né, nas suas tarefas, na sua empresa, e só para a gente conseguir se posicionar, né, talvez se imaginar nessa função. Agora, Guilherme, quer começar? Vou deixar que eu começo nessa. Andei. Bom, hoje eu estou numa posição mais de gestão, então grande parte do meu tempo eu dedico realmente a fazer gestão de pessoas, mas é óbvio que é uma gestão direcionada a cientistas. Né? E o que a gente mais acaba discutindo no meu dia a dia, eu não estou numa posição hoje que é muito hands-on, então eu não gasto muito do meu tempo sentado programando, praticamente nada eu faço isso, eu não já foge um pouco dos objetivos da minha função onde eu estou hoje. Então, essencialmente, o que eu gasto muito o meu tempo discutindo com pessoas problemas de negócio e como que a gente faz uma tradução de um problema de negócio para uma solução técnica. Então, isso eu acho que é a essência do Data Science. Hoje, eu converso isso e muitas pessoas diferentes têm me falado quase que a mesma coisa. Daqui a pouco o cientista não vai precisar mais programar. Essencialmente, se você tem alguma dificuldade hoje e quer saber como desenvolve aquilo tecnicamente, como faz uma programação daquilo, você consegue entrar na internet e achar isso muito fácil. Tem muita coisa na internet que você acha
pronta para resolver um determinado problema. A questão é, qual que é o problema que aquela solução vai se encaixar. Então, eu gasto bastante tempo, eu dedico a conversar com as pessoas, com o meu time, com os stakeholders de negócio, né, com as pessoas, com os meus pares, com as pessoas que estão direto comigo. Cara, o que é o problema? Né? Vamos tentar entender qual que é o objetivo daquele time, qual que é o objetivo daquela área de negócio, né? Qual que é o objetivo, onde que ele quer chegar. Quando a gente consegue entender onde que aquele time quer chegar, é muito mais fácil você sentar e criar uma solução. E aí a gente senta e desenha uma solução técnica, obviamente, para aquele problema. Nem todo problema de negócio ele requer uma solução de data science. E é muito importante a gente também conseguir falar, isso aqui não se resolve com data science, por dois motivos. Ou porque não precisa, é literalmente você tentar matar uma formiga com um canhão, ou porque você não consegue, porque você tem limitações dentro do contexto que você está inserido e que você não vai conseguir resolver aquele problema. Então, você minimiza, de certa forma, o impacto, tentando gastar um tempo, gastando um recurso, gastando pessoas para resolver um problema que não tem solução através de data science, de inteligência artificial, o que quer que seja. Então, hoje, assim, 90% do meu dia a dia são voltados para discussões de problemas e soluções. Então, qual que é o objetivo daquele time, qual que é o objetivo daquela área, como o nosso time de IA, ele atende todas as áreas, isso é algo que é bem bacana. O Bitar citou isso, e quase todas as empresas, principalmente as mais recentes, elas têm preferido concentrar um time de dados e que esse time de dados atenda toda a empresa, do que você pegar e ter pessoas de dados em várias áreas da empresa. Então, é muito importante isso, você ter um time de dados que atende todas as áreas da empresa. Essencialmente, como o meu time faz isso, eu consigo discutir diversos problemas. De manhã eu estou discutindo um problema de marketing e à tarde eu estou discutindo um problema de produto. Então, e qual que é a melhor solução? Como o perfil, né, do cientista ele é muito técnico, as discussões conseguem entrar em âmbitos mais técnicos, obviamente, e ir se aprofundando. Isso é muito bacana. Mas, essencialmente, a maior parte do tempo, eu acho que de todo cientista deveria ser isso, discutir, né, a tradução. Acho que se você tivesse que resumir o cientista de dados a uma palavra, seria tradutor. Mas ele traduz o quê? Ele traduz um problema de negócio para uma solução técnica. É simples assim, não é muito mais complexo do que isso. Então, de novo, tentando tirar a mitologia do cientista de dados, desmistificar isso da entidade, a gente olha o problema e a gente soluciona isso tecnicamente. E se não tem solução, também não tem problema. Não é todo problema que tem uma solução através de data science. Não é todo problema que você consegue resolver com inteligência artificial. Não é. É importante você saber isso, porque e às vezes você tem que até que provar para times de negócio que aquilo não tem uma solução do nosso lado. Isso é muito difícil. Então, bastante parte do tempo também é conversando com stakeholders, sentando com eles, alinhando expectativa, discutindo, qual que é o seu objetivo, como é que a gente consegue te atender melhor. Então, como hoje eu estou numa posição mais voltada para a gestão e pouco hands-on, eu consigo até um pouco mais superficial em relação aos problemas, obviamente, e aí quando a gente consegue chegar numa solução, então a gente entende que aquilo é uma solução, aí algum cientista de dados do time vai lá e debulha aquilo, né? Literalmente avança com aquilo, entrega, enfim, trabalha com tipos de metodologias ágeis, enfim, mas depois que a solução está muito bem desenhada, aí é muito mais simples alguém ir lá atacar e usar realmente as hard skills que eles têm, o conhecimento técnico que ele já estudou, que ele se dedicou. Às vezes, muitos problemas a gente não sabe a solução, então a gente tem que sentar e estudar, né? O trabalho, eu gosto de colocar em projetos tempo de estudo, então é comum você ver hoje em problemas de ciência de dados, em projetos que você dedica janelas temporais para estudar, e é literalmente sentar e ir atrás do que seria uma solução para aquele problema. Como eu falei, muita coisa já está pronta, você consegue achar muita coisa pronta, né? Então, cara, o que é a solução que já está pronta que a gente pode aplicar aquilo, para economizar tempo, enfim. Então, a maior parte do meu tempo hoje é dedicado à estruturação de projetos, de data science, com pessoas, com cientistas e também com stakeholders, com áreas de negócio, alinhando expectativa, entendendo os objetivos do time. Então, essencialmente, hoje é isso, esse é quase todo o meu dia a dia. Obrigado. Andressa? Aproveitando, né, já para puxar o gancho, eu trabalho ali junto com o Gui, só que eu trabalho em outro time, né? Meu time é específico agora de crédito. Ali o PicPay tá redesenhando algumas áreas e eu acabei ficando aí nessa parte bem específica de crédito, que é que eu tô acostumada a fazer, né? Desde quando eu comecei no Itaú, eu tô nessa parte.
e se engana, né? Quem acha que cientistas de dados só fazem modelo, né? Como o Gui e o Luiz já falaram antes. Cara, acho que isso é onde a gente gasta pouquíssimo tempo, né? A menor parte do nosso tempo é gasto em modelo, tá, gente? A gente gasta muito mais tempo aí fazendo, principalmente essa fase de ideação, que é o que o Gui acabou de falar para vocês, né? Entendendo o modelo, entendendo o negócio, entendendo o que o negócio precisa de fato, tá? Porque, que nem ele disse, nem sempre o negócio precisa de um modelo, né? E às vezes eles não sabem disso, né? Eles ficam, não, mas eu quero um modelo, faz um modelo aí para mim. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente tem esse trabalho de ir lá, conversar com eles, entender o problema, entender a necessidade, dizer, olha, para esse caso precisa de modelo, para esse caso não precisa, né? Então a gente tem esse papel de estar desenhando aí o problema juntamente com o pessoal de negócio, para entender de fato o que precisa ser feito, o que precisa ser modelado ou não, né? Porque às vezes, assim, com uma planilha do Excel, a gente pode resolver o problema de algumas pessoas, né? Acontece, né? Já aconteceu vários casos aí, mesmo no Itaú, quando eu estava por lá, muita gente queria modelo, e no final das contas nem precisava, né? E a gente gasta muito tempo também, depois de toda essa fase de ideação de projeto, quando a gente precisa de fato aí criar, né, um modelo em si, a gente gasta muito tempo aí fazendo uma parte de engenharia, que nem o Luiz falou agora há pouco também. A gente tem esse trabalho aí de engenheiro de dados de vez em quando, né, criando variáveis. A gente tem um trabalho muito forte de analytics também, né, analisando aí, fazendo essa análise de variáveis, vendo o que tá legal, o que não tá, o que a gente pode utilizar ou não no nosso modelo, né? Porque não são todas as variáveis que a gente tem ali disponíveis que vão servir para aquele modelo em específico que a gente precisa fazer, né? Então, e a parte final aí, depois de toda a ideação, de toda a engenharia de dados, o analytics, aí sim vem o modelo de fato, né? Então, hoje no PicPay eu cuido, a gente faz todo esse trabalho, né? Todos nós participamos disso, né? O Gui mais, por exemplo, nas fases de ideação, porque ele está no papel de gestão, né? A gente, como cientista, a gente acompanha essas reuniões de ideação para dar os nossos pitacos ali, né? E a gente faz toda essa parte de engenharia, de análise de dados, e, por fim, a modelagem, né? E hoje em dia, eu estou cuidando basicamente de compra de dados externos, né? Pode parecer uma coisa estranha, mas é uma coisa bem necessária, né? Hoje em dia, a gente usa bastante, né? Dados de outras empresas, né? Serasa, BVS, são empresas assim que eu digo, né? São empresas que a gente chama de birôs aqui, então, mesmo nessa parte de compra de dados externos ou teste de dados externos, a gente tem muita ciência de dados envolvida, a gente pode fazer modelagem, a gente pode fazer uma análise de dados bem descritiva, então é bem bacana. Hoje em dia é basicamente isso o que a gente faz, e logo logo a gente vai estar desenvolvendo aí vários modelinhos de crédito, né? Com todos esses passos aí que o Gui falou e que eu falei aí de engenharia, de analytics e de modelagem de fato. Legal, é bem isso mesmo, né? Eu vou comentar um pouco no BTG, vou falar superficialmente sobre o negócio para explicar como se insere a parte de ciência de dados lá. Então, basicamente, no BTG Digital, vamos supor que você é uma pessoa que está querendo investir no mercado, independente que seja um produto de renda fixa, em renda variável mesmo, em algum fundo. Você vai lá, abre uma conta no BTG Digital e existe toda a esteira do processo de aquisição desse cliente, então as propagandas que você recebe no Google, as propagandas que você recebe no Facebook, para conseguir capturar esse cliente para poder passar pela nossa esteira. Então você passa lá, tem a parte de onboarding, que é onde o cliente está colocando os dados dele lá para poder abrir a conta de fato. Eu vou falar um pouquinho onde eu mais atuo também, que é nessa parte, no momento em que o cliente ele abre conta, tá? Então, você está lá com o negócio ele quer alavancar, puxa, a gente precisa aumentar nossa investimentos, né? A gente precisa de pessoas mais investindo o dinheiro aqui dentro do banco. Pô, como é que a gente faz isso? Então, a gente primeiro entende o que a gente tem de informação já a partir do momento que ele abriu conta para a gente poder entender qual é a probabilidade dessa pessoa colocar dinheiro dentro do banco, né? Então, existem... por quê? Porque a gente quer focar somente nas pessoas que estão mais propensas. Tem muita gente que às vezes que abre, nós mesmos às vezes nos cadastramos em algum site, abrimos conta em algum lugar e nunca mais se olha para lá, né? Então, a gente não quer focar numa pessoa que não vai mais olhar, a gente quer focar numa pessoa que tem o interesse para a gente poder ajudá-lo, ou seja, conseguir focar e dar uma atenção especial para ele. A gente não consegue dar atenção para a quantidade de pessoas que entram dentro do banco, né? Dependendo do tamanho da sua equipe. Então, a gente senta com o negócio e entende, pessoal, o que a gente quer? Bom, a gente quer alavancar resultado de pessoas investindo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos analisar quem são as pessoas que costumam colocar dinheiro nos seus primeiros dias aqui dentro.
e aí a gente faz uma análise de dados. Então, a gente parte de tudo que a gente já tem de informação e começa a fazer as análises, né? Ver a idade, ver o patrimônio que se declarou, ver a renda, ver tudo que a gente tem de informação e ver se essa pessoa ela realmente colocou o dinheiro em algum momento, né? Então, a gente sempre estuda o que já aconteceu antes, claro, para a gente tentar prever o futuro. E os modelos, eles costumam funcionar para algo que é mais, que se comporta de uma forma meio que igual ao longo do tempo. Então, tem muitas situações em que, às vezes, o modelo, ele acaba não sendo tão bom na parte de previsão, porque o regime de comportamento altera. Então, você, por exemplo, pessoas que têm uma faixa de 25 a 35 anos de idade investem em determinado produto. Passa o mês seguinte, já muda completamente o comportamento. É muito difícil de você modelar alguma coisa que não se mantém um padrão ao longo do tempo. Pequenas variações são aceitáveis, mas que se altera muito, a gente precisa toda hora ficar retreinando os nossos modelos. Então, o modelo acaba perdendo performance muito rápido, tá? Então, a gente vai lá, entende o negócio, o que a gente quer fazer. Dado isso, a gente parte, não digo perde, mas foca praticamente 80% do nosso tempo, como a Andressa disse, na preparação do dado, porque o dado não vem bonitinho para a gente precisa, por exemplo, um exemplo bem básico, vem a data de aniversário da pessoa, né? A gente precisa construir a idade dela. A gente não tem a idade é uma variável construída a partir do dia de hoje versus a diferença entre o dia de hoje e a data de aniversário. Então, isso é um exemplo de uma construção de variável bem simples. Tá claro que, na verdade, as coisas são muito mais complexas do que isso. Na medida que vai construindo dados, você quer fazer análise temporal, ver se o cara visitou o site, ver se o cara... Enfim, várias coisas que a gente pode analisar. E analisar, depois de toda essa parte de preparação do dado, que você tem um dataset bonitinho, a gente faz análise exploratória para entender se as variáveis elas têm alguma relação ou elas discriminam acima da média frente à variável resposta. Então, vamos supor que eu tenho lá uma variável que fala, olha, esse cara investiu, esse cara não investiu. Variável binária. E eu quero encontrar pessoas que discriminem mais para quem investe, ou seja, porque são essas variáveis que vão fazer com que o meu modelo tenha mais assertividade, né, nas suas métricas de modelagem que a gente costuma utilizar, OC, Recall, Precision, Acurácia, todas essas acabam aumentando quando a gente encontra uma variável que acaba discriminando, né, a variável resposta positivamente. Tá? Então, esse é o grande objetivo, fazer essa análise exploratória para entender quais variáveis que conseguem discriminar. E essa análise pode ser feita de diversas formas, univariada, testando a variável, sei lá, idade contra quem se investiu ou não investiu, o patrimônio declarado, o que investiu ou não investiu, enfim, são variáveis que a gente testa, tá? E a gente também pode fazer a análise multivariada, que é a combinação de todas as variáveis, ou seja, idade mais a renda e o que dá, no caso da variável resposta que a gente deseja. Tá? Depois que você faz essa análise exploratória, ela é muito importante para você entender como o seu modelo pode se comportar. Porque se der tudo errado, você precisa entender para conseguir construir alguma coisa que de fato funcione. Tá? Depois dessa análise, você faz a parte da modelagem, otimização, faz a limpeza dos dados, tira alguns outliers, ou tira os NAs, ou constrói, ou complementa os NAs. Tem diversas formas, ou seja, não tem um caminho certo. Tá? Essa é a graça da ciência de dados. Você faz um modelo que de uma forma funciona, você vai fazer um novo, tentar do mesmo jeito, não funciona, você tem que alterar, pensar em forma diferente. Então, todo dia é algo novo, todo dia você tem que aprender, todo dia você tem que estudar algo novo. E é engraçado porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada, porque eu vou descobrindo metodologias através de artigos científicos que eu gosto muito de ler para melhorar meu aprendizado, pessoal fazendo coisas que eu falo, caramba, de onde o cara tira essa ideia? E eu vou lá e testo e funciona, melhor. Então, é um estudo diário, todo dia tem que estudar, todo dia a gente tem que buscar se aprimorar frente ao nosso dia anterior, sair com conhecimento. Depois da modelagem, a gente tem que fazer o que? A estruturação da produção do modelo. Então, isso no BTG fica com a gente de ciência de dados. Então, a gente tem que produtizar. O que significa produtizar? Bom, todo dia tem gente abrindo conta no banco. Então, todo dia eu tenho que fazer uma previsão se essa pessoa vai colocar dinheiro ou não. Então, todo dia tem que rodar um job lá no sistema e fazer a previsão de quem entra. Isso aí já entra na parte de produção, já sai de desenvolvimento, depois que o modelo está pronto, você tem que produtizá-lo. E depois de produtizá-lo, fazer o acompanhamento da performance do modelo. Será que o modelo ainda está aderente? Como é que estão as métricas estatísticas? Porque depois de um tempo, ele vai começar a errar muito, então você vai precisar retreiná-lo. Tudo isso fica com o cientista de dados. E depois que você termina essa parte técnica, tem a parte também que o próprio cientista desenvolve a estratégia de negócio e produtiza. Então, por exemplo, fiz lá o score,
essas são as melhores pessoas para a gente tentar ligar, tentar ajudá-los na parte de investimento. Então, a gente separa também esse grupo para o pessoal fazer, o pessoal do negócio, né, fazer a atuação em cima. Então, a gente também faz isso e também analisa a performance dos resultados das nossas estratégias. Então, a gente não fica somente no mundo ali de ciência, a gente entra junto com o negócio, a gente faz parte da estratégia. E é isso que me deixa muito satisfeito lá dentro do BTG, que eu sempre quis muito ter um lugar em que eu pudesse desenvolver algo e em equipe a gente conseguir montar a estratégia e analisar, ou seja, fazer parte dos resultados. Isso para mim é muito gratificante e é isso que inspira todo dia eu estar lá e querer trabalhar e aprender mais. Boa. Obrigado pelas respostas. Deu para ter uma grande noção, né? E duas coisas uma coisa, na verdade, que a Andressa e o Gui tocou foi na questão de saber o que a pode fazer e o que não pode, né? Porque isso você só vai conseguir saber unindo com o negócio, né? E a Andressa também contou na questão de existe isso nas empresas, né? As empresas, o pessoal de lá dentro, assim, talvez não aconteça na de vocês, mas sei lá, vamos supor, algumas empresas elas veem a Data Science IA e falam assim, poxa, bora lá, bora colocar na minha empresa, né? Bora resolver esse problema e tal. Só que não é assim, né? E também deve ter alguma questão na questão da população mesmo, né? De falar, poxa, IA agora vai resolver todos os problemas. Mas não é dessa forma, a gente acredita. Então eu queria saber de vocês se vocês acreditam que isso está mudando, nessa percepção que a solução de tudo, ou pode ser aplicado em qualquer campo, né? E se vocês acham, né, o que poderia acontecer que mudaria essa temática, sabe? Nesse sentido. Andrés, quer começar? Bora. Eu acho ainda que a ciência de dados é vista aí como uma das profissões mais sexys, né, da nossa época. Eu acho que isso ainda não mudou, tá? Eu recebo bastantes abordagens no LinkedIn, até no Instagram, Facebook, de pessoas perguntando sobre isso, querendo seguir essa trajetória, achando que é incrível, né? Aí quando eu falo realmente o que a gente faz ali no dia a dia, a pessoa fica, nossa, mas é só isso. Nossa, que sem graça, né? Então, eu acho que a gente acaba até desencantando as pessoas às vezes, né? Acho que o pessoal tem ainda uma visão muito sonhadora do que um cientista de dados faz. É de fato uma coisa super legal. Putz, você está ensinando uma máquina ali a te dizer alguma coisa, né? Aprender sozinha, isso é incrível, né? Mas nem todo mundo enxerga esse fato por si só como sendo uma coisa incrível. Né? Então tem muita gente que acha que a gente faz, né, como você disse, tem a resposta de tudo, que a gente pode mudar o mundo de várias formas possíveis, a gente pode de fato, né, mas não tão desse jeito tão sonhador quanto as pessoas acham. Eu acho que uma das coisas que eu gosto bastante de fazer é de participar de eventos, né, de dar cursos, palestras, né, falando de ciência de dados em si, para educar as pessoas também, né, porque tem muita gente que não sabe, muita gente que quer fazer e não entende bem o que a gente faz e acha que é, né, animal, né, ou coisa de outro mundo, e quando a gente fala realmente o que é, a pessoa desanima, não gosta, né? Então a gente tem que gostar do que a gente faz, a gente tem que gostar de análise de dados, a gente tem que gostar de programar, a gente tem que gostar de entender do negócio. É uma série de fatores aí que tem que se combinar, né, para fazer um cientista de dados. Não é só, putz, nossa, é muito legal, putz, tem muita empresa pagando bem, putz, tem muita gente fazendo. Não é só isso que vai fazer de você um cientista bom. Você tem que gostar de fato daquilo que você faz, senão você só vai ser uma pessoa mediana ali, uma pessoa que não vai sair do lugar. Né? Então, uma coisa que o Luiz falou que é muito importante é que a gente tem que estudar muito. A gente estuda muito, gente. Então, sempre que a gente precisa implantar alguma coisa, ou dependendo do problema que aparece, a gente tem que aprender coisas novas, tem que estar lendo artigo, tem que estar vendo diversas coisas desse tipo, né? E tem muita gente que não gosta de fazer isso, né? Acha que, vou fazer um curso aqui e só com o que eu aprendi no curso, beleza, minha vida tá feita. E, infelizmente, não é assim, né? Em todo projeto que eu participo, eu aprendo uma coisa nova, né? O Luiz disse muito bem, cara, a gente aprende muito durante esse processo e quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Tem muita coisa por aí que a gente não sabe, muita coisa que a gente provavelmente não vai saber. E eu acho muito bom isso ficar bem claro na cabeça das pessoas, né? É uma profissão muito legal, mas é uma profissão que a galera ainda não entende bem, não entende de fato o que a gente faz.
Eu acho importante a gente deixar essas diferenças bem claras para a pessoa não ir animada, né? Não investir muito numa coisa que às vezes ela não vai gostar de fazer. E eu acho que talvez isso mude daqui para frente, talvez essa visão que as pessoas têm acabe indo para um lado mais realista, né? Eu estou vendo muito mais coisas, né, relacionadas à ciência de dados aparecendo aí no dia a dia, né? Como esse evento que vocês estão fazendo aqui hoje. Eu acho esse tipo de evento, esse tipo de divulgação muito importante, né? Eu vim de um meio aí científico, eu fazia divulgação científica para YouTube, né, dentro de sala de aula, então, e isso é super importante, mesmo para a nossa profissão, para a galera entender de fato o que a gente faz, né? Não confundir as coisas. Eu acho que isso tende a mudar, sim, conforme esses eventos forem vindo com mais força. Eu vejo muitos lugares fazendo. Eu participo do AfroPython, lá no AfroPython a gente faz também bastante. Então, eu acho que essa visão tende a mudar, mas talvez demore um pouquinho ainda. Acho que o pessoal está com uma visão muito, não muito lúcida do que a gente faz. Bacana. Eu concordo. Eu ainda, como eu falei um pouco antes, eu ainda acho que existe muito isso, essa prática de tratar o cientista de dados e a área de data science e inteligência artificial como sendo entidades, como sendo soluções de todos os problemas de todas as empresas do mundo. É uma prática comum, mas eu acredito que, e pelo que eu venho vendo nos últimos anos, eu estou na área há um tempo, existem tendências que fazem com que isso se acabe no longo prazo, tá? Acho que 2 pontos que eu gostaria bastante de citar e que eu acredito que vão mudar a percepção ao longo do tempo de como é um cientista de dados. Primeiro, as pessoas que de fato fazem data science e que buscam ciência de dados, né? Recentemente, até um fato curioso, quase não, é engraçado. Eu estava entrevistando uma pessoa muito boa, e ele falou assim, aí estava discutindo qual que é o motivo de você estar buscando novas oportunidades enfim, no mercado. Ele falou assim, eu estou cansado de ser cientista de dados Apple Watch. Aí eu, cara, como assim? O que é um cientista de dados Apple Watch? Aí ele falou assim, é aquele cientista de dados que as pessoas olham, não sabem o que ele faz, mas quer ter porque é legal. E é verdade. Então, as pessoas olham o cientista de dados e falam, eu não sei o que ele faz, mas é legal, todo mundo tem, eu quero ter também. E as pessoas boas no mercado, elas não querem mais isso. Quem faz realmente, quem é cientista de dados e quem busca e quem sabe que precisa estar ali no cotidiano fazendo data science para se aprimorar, ele vai buscar empresas em que ele consegue, de fato, trabalhar com data science e fazer data science. Então, eu acho que isso é uma tendência que ajuda muito no longo prazo com que essa mistificação do cientista de dados acabe. E o segundo ponto, que eu acho que no longo prazo ajuda muito, é as próprias empresas que entendem o que é ciência de dados e que aplicam isso de fato corretamente dentro do negócio. Eu ainda acredito, e eu acredito piamente que uma empresa, todas as empresas devem ter um time de dados, independente do tamanho que ela tenha. Pode ser uma empresa de uma pessoa. Se no final do dia ele não olha e fecha a conta e vê o que está entrando, o que está saindo, ele não vai durar. Então, eu acredito que dados mudam o mercado, e as empresas, pelo que eu vejo, empresas que entendem melhor e que usam, de fato, ciência de dados, inteligência artificial da forma correta, da maneira correta, aplicam isso, elas têm, sim, uma tendência a sobressair em frente às outras. Então, no longo prazo, pessoas querendo fazer data science, empresas entendendo o que é data science se sobressaindo, essa tendência de que não se tenha mais uma vulgarização no mercado, ela deve ocorrer. Essa é um pouco da minha percepção. Hoje ainda existem, como eu falei, muitas empresas que olham isso e falam assim, eu vou resolver todos os meus problemas com um cientista de dados, com uma área de data science, e aí ela até gasta dinheiros astronômicos nisso. É muito comum você pegar uma pessoa inexperiente, que não tem o menor conhecimento de data science, e ver ela ganhando um salário muito alto no mercado, e ele essencialmente não sabe o que ele faz. E aí, qual que é o motivo disso? A empresa acha que ele vai resolver todos os problemas que ela tem lá dentro, e ela traz ele com salário alto. Então, isso ainda existe, mas eu acredito que por conta das pessoas quererem realmente fazer data science, pessoas boas quererem realmente fazer data science, e as empresas que usam isso da maneira correta se sobressaindo no longo prazo, eu acho que existe uma tendência de que isso não ocorra mais, mas que de fato é uma prática muito comum hoje em dia. Isso é verdade, eu concordo com o Andrés falou, é difícil realmente você ver pessoas que não entendem o que é e às vezes até trabalham na área, né? Você conversa com alguém e fala, sou cientista de dados. Ele, essencialmente, não é um cientista de dados. Ele é uma pessoa que conhece o mundo de dados, ele pode até saber fazer uma análise e tudo mais, mas ele não é um cientista. Por isso que, de novo, eu recomendo. As pessoas que estão buscando entrar nessa área, o principal ponto é, eu quero ser um cientista de dados. Você sabe o que é um cientista de dados? Você sabe o que um cientista de dados faz?
Você já conversou com alguém que já trabalha nisso há um tempo, que realmente se sobressaiu na área e validou com ele se a sua hipótese é verdadeira? Ah, sim. Então, se você tem essa certeza, realmente vá para cima. Se você não tem a certeza, a primeira coisa que você tem que fazer é, bom, deixa eu entender o que é data science, né? O que um cientista de dados faz? Por isso que é muito importante as pessoas que estão buscando entrarem na área ou se aprimorarem na área, saberem o que elas fazem, saberem o que é o cientista de dados faz. Primeiro, uma diferença básica. Qual que é a diferença entre inteligência artificial e data science? Tem muita gente que não sabe. Então, são coisas que é super importante você saber, porque é a essência da área é essa. Então, não é porque... E quem se vai sobressair, na minha visão, é quem entende isso. Não é porque o mercado não pratica, e que muitas empresas não praticam, que você não tem que buscar e você tem que aceitar isso. Quem se for contra, né, essa percepção, eu acho que tem uma tendência a sobressair muito forte na área, porque vai, no longo prazo, se destacar e crescer. É como eu falei, é um trabalho de tradução. O cientista de dados, ele nada mais é, na minha visão, do que um tradutor. E um ponto que o Bittar falou bem forte nisso é, cara, vai para a prática. Realmente, se você for ficar fazendo um curso de qualquer idioma online, você vai demorar muito tempo para aprender. Pega e vai para um país que fala aquela língua. Você vai ter que aprender de forma rápida. Então, se você começa a fazer aquilo, esse trabalho de tradução, de entender problema e resolver isso tecnicamente, programar e resolver e buscar, realmente você vai crescer mais rápido. Então, essas pessoas elas vão se sobressair e vão acabar desmistificando isso que hoje eu entendo que existe sim numa prática errônea de qual a interpretação do cientista, qual é a interpretação da área de data science e inteligência artificial como um todo. Perfeito, acho que é a análise de ambos, tá? Uma coisa que eu vejo muito também, né, quando a gente entrevista pessoas para entrar lá na nossa área, é que o pessoal vem com essa ideia mesmo errônea de data science. Então, às vezes o pessoal ele vem querendo data science, mas na verdade ele quer engenharia de dados. Ele vem querendo falar, eu quero ser cientista de dados. A gente, mas você sabe como é que funciona? É assim, assim, assado. Não é bem isso, na verdade é análise de dados. Então, o pessoal tem essa glamorização da palavra ciência de dados. Então, tem que entender as diferenças. O que o analista de dados faz? O que um cientista de dados faz? O que um engenheiro de dados faz? Então, assim, eu até tenho um exemplo prático, que quando eu estava fazendo MBA de Data Science, o curso era MBA em Data Science, parênteses Big Data. Pessoal falando, não, quero ir para a ciência de dados. Tudo. 80% da sala se decepcionou porque achou que era outra coisa. E, na verdade, esses 80%, na verdade, eles queriam o quê? Ou análise de dados, trabalhar fazendo análise de dados, não modelagem, ou engenharia de dados, né? Trabalhar em infraestrutura, trabalhar com a parte de ingestão de dados em ambiente data lake, estruturação de um data lake. Então, tem que entender bem as diferenças do que é um engenheiro de dados, um cientista de dados. Não que um cientista de dados não vá fazer engenharia, mas tem que entender qual é o principal objetivo de cada uma dessas roles. Que eu comentei aqui dentro do BTG, a gente tem essas 3 roles diferentes. Né? Tem o engenheiro, tem o analista de dados que está mais ali do lado do negócio, tentando atender as demandas de área. Então, o pessoal fala, olha, a gente abriu mais contas hoje. Faz uma análise para saber que perfil de pessoas abriram conta. Então, faz isso o analista de dados. Não é o cientista de dados. O cientista ele trabalha em um projeto maior, mais para a parte de modelagem. Mas pode muito bem eu chegar aqui e fazer uma análise de dados com o cientista. Inclusive, se depois que a gente põe algum modelo em produção, a gente precisa analisar os resultados. Então, tem que entender bem qual é a principal função de cada um. E até outra coisa que a gente observa, que é um pouco grotesca até no LinkedIn, pessoal, isso até é um alerta para o pessoal do RH, eles pedem, eu já vi um caso de um pessoal de RH pedindo, eu preciso que você tenha experiência de 5 anos no software XPTO. Você vai ver a fundação do software, o software existe há 2 anos. Então, assim, a gente vê umas bizarrices dessas vezes, né? Por exemplo, pedindo que o cientista de dados entenda de C#, entenda de Java, que não sei o quê, tem que saber de AWS, tem que saber de Google Cloud, sabe? Acaba virando, assim, uma irrealidade, né? Irreal isso que a gente vê, tá? Então, mas, na minha visão, isso acho que vai melhorar ao longo do tempo. Eu acho que como surgiu muito data science, principalmente aqui no Brasil é muito recente, né? Esse tema, tá muita gente procurando. Isso tende a melhorar, com certeza. O pessoal vai entender melhor como funciona, o que é cada uma das roles. Acho que o RH vai se readaptar a isso. É o que o Guilherme e o Andrés falaram, né? Vou ter um cientista de dados por glamour, porque é legal, e aí não sabe o que o cara faz, entendeu? Isso acontece muito, né? É impressionante, mas acontece bastante, tá?
Então, assim, entenda o que é cada uma das áreas, tá? O que o engenheiro faz, o que o analista de dados faz e o que um cientista de dados também faz. Boa. É sempre importante limitar as coisas, né, e entender o que você está fazendo no momento. A gente já está chegando no fim, né? Eu queria só reforçar na questão da doação. A gente está finalizando o evento. Você que ainda não doou, doe a quantia que você puder. Eu queria fazer algumas perguntas aqui do chat, né, que perguntaram, para a gente finalizar. Tá perguntando aqui, acho que é a questão de entender o negócio e data science, né? Então a pergunta é nesse sentido assim, de como que existe algum método, né, para encontrar as perguntas necessárias que caracterizam um problema de negócio, né, o caminho até antes do data science entrar junto, né? Olha, tem vezes que o negócio mesmo não sabe exatamente o que quer, tá? Então, o cientista de dados, qual a grande vantagem também do cientista de dados? Com a experiência que você vai trabalhando em diferentes projetos, você já viu soluções, você já viu diferentes perguntas. Então, ele às vezes acaba virando até um consultor, né, para o pessoal de negócio. Então, o pessoal fala, pô, qual é o seu objetivo? Primeira pergunta, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero abrir mais contas, por exemplo. Tá bom, como estão... Vamos entender, então, como é que é hoje essa abertura de conta. Ah, é assim, assim, assado. Beleza, vamos estudar algumas variáveis que talvez se relacionem com isso. E aí você vai entendendo. E aí, com algumas análises de dados, você pode levar isso para o pessoal de negócio e falar, olha, eu observei isso aqui, faz sentido para você a gente focar nesse grupo de pessoas, porque a gente pode ter um aumento na abertura de contas? Sim. E tudo que a gente vê é baseado em alguma meta. Então, vamos lá, olha, nossa meta é abrir, tipo, de quem a gente atinge no Google, não sei, é abrir, sei lá, 5% de conta, né? Então, você monta um KPI, que é o que a gente chama, para poder acompanhar esses resultados. E é mais ou menos a partir daí. E, assim, o que acontece, a coisa mais comum de acontecer é você tem um KPI, passa uma semana, já mudou. E é isso, no começo é muito caótico, você vai aprendendo, por isso que eu digo, é prática. No começo, a gente vai ficar meio perdido, a gente não sabe muito bem o que é, o negócio, o cientista, e a gente vai aprendendo com o tempo. É assim que funciona, é na tentativa e erro, é no esforço, conversando com o pessoal de negócio, você fazendo suas análises, até chegar depois de um determinado tempo, pode ser uma semana, pode ser alguns meses, você descobre realmente, olha, é por aqui que nós temos que seguir. Né? É aqui que a gente está atingindo essa meta, ou a melhor meta, né, que a gente tem ali nos nossos KPIs. Tá? Então, ele muda bastante, tá? É algo bem... Né, dada a experiência que eu tenho, ele acaba mudando às vezes, e mais para o final do ano ele meio que se estabiliza, a gente já sabe o que a gente quer. Começo do ano com novas metas, tudo ainda é meio bagunçado, a gente ainda tem dificuldade de enxergar o futuro, mas a única forma é observação, é estudando e mão na massa. Não tem outra forma para você conseguir o alinhamento entre as equipes. Um ponto que eu complemento do Luiz não tem nem todo problema tem uma solução única. O que se tem são problemas e soluções diversas para resolver o mesmo problema. Pessoas podem abordar o mesmo problema de uma forma diferente, solucionar eles de forma diferente e tudo bem. Né? O cientista de dados, de novo, ele não é um microcirurgião. Ele não vai ali fazer exatamente sempre a mesma coisa. Cada um tem que ter a sua linha, o seu senso, a sua interpretação. O que se tem, de novo, são problemas e soluções. Cada pessoa é individual, você vai traçar uma solução. E se solucionar, tudo bem, perfeito. Não tem resposta certa para a pergunta. É solução. E solução, se é solução, é solução. Não tem uma solução certa, específica, para determinados problemas. Então, é muito isso que o Bittar falou. Muita coisa você vai aprendendo ao longo do caminho. Então, não existe uma pergunta mágica também. O que existem níveis de maturidade. Você pode, às vezes, sentar com uma área, com um stakeholder, e ele sabe muito bem o que ele está buscando. Eu quero melhorar esse indicador, eu estou com X% de conversão, eu quero chegar em Y, e aí é muito mais simples, muito mais fácil, óbvio. Mas, às vezes, você pode chegar numa pessoa e falar assim, cara, eu não sei o que está acontecendo aqui na minha área, mas eu acho que dá para melhorar. E aí você fala, tudo bem, então vamos sentar, vamos entender, e aí você só começa a solução daquele problema num outro estágio, num outro patamar. Mas isso vai muito de acordo com o dia a dia, com o que você está abordando ali especificamente, né? Então, e do nível de maturidade também do time, das áreas que você está lidando. Por isso que existe muito esse conceito. O que é uma empresa? Escuta muito, de novo, outra vulgarização. Eu quero transformar a minha empresa numa empresa data-driven. Não é todo mundo ser analista de dados, não é isso.
Uma empresa data-driven é uma empresa que tem um mínimo de maturidade para entender qual que seria uma solução plausível para um determinado problema usando inteligência de dados. É nada mais do que isso. As pessoas acham, uma empresa data-driven é ter cientista, milhões de cientistas. Não, não é. É só você ter uma leve orientação a dados. E se você está com algum problema, em vez de você ir pegar aquele, como era muito tradicional, né, sentar na mesa de um executivo, daquele engravatado que tem ali 50 anos de experiência, e ia falar assim, não, faça isso porque vai resolver, e muitas vezes resolve. E nada mais do que ele está fazendo é também data science, ele está fazendo estatística. Ele já se deparou com milhares de problemas, ele está olhando as milhares de soluções que ele fez e replicando uma solução. Isso também é data science. Mas o ponto é, em vez de você pegar um executivo e seguir o que aquela pessoa está falando porque ele falou, é você sentar e olhar o que os dados estão falando e tentar responder com o que os dados estão falando, e não com uma diretoria, com uma pessoa mais executiva. É você olhar os dados. Então, não tem uma pergunta mágica, tem níveis de maturidade, e aí, às vezes, a pergunta é que nível de maturidade que você está, eu diria, né? E você entender isso é muito mais importante do que saber qual é o seu problema, que indicador que você quer melhorar, qual que é a sua meta, qual que é o seu nível de maturidade. Às vezes você nem tem que fazer essa pergunta para a pessoa. Você tem que se perguntar assim, bom, eu vou conversar com aquele time e a primeira coisa que eu quero saber é o nível de maturidade que eles têm em relação ao time de dados. Aí depois, para eu saber em que patamar eu começo a atacar aquele time. Se é num patamar extremamente embrionário, então eu vou ter que sentar e entender aquele time para depois buscar uma solução, ou se aquele time já está super maturado em relação à inteligência de dados e que já me chega com um problema praticamente que pré-pronto, pré-solucionado, eu só tenho que implementar e desenvolver aquela solução. Eu também, só complementando, né? Eu acho que isso que o Gui falou é perfeito. Realmente, a gente tem aí que chegar nas áreas, não tem pergunta mágica, gente. A gente tem que chegar nas áreas e conversar, entender qual é o problema deles. E tem essa questão de nível de maturidade. Às vezes as pessoas não sabem o que elas querem, né? Até o Luiz falou isso antes. Tem área que só quer implementar alguma coisa de ciência de dados lá para fazer parte disso, para fazer parte desse mundo, e nem sempre precisa. Então, tem gente que a gente chega às vezes e é super fácil de conversar, porque ele já sabe o que quer, já sabe o que precisa melhorar, já tem a meta dele e já sabe onde precisa atacar. E tem gente que demora muito mais, a gente tem que chegar ali bem na manhinha, bem tranquilamente, explicar o que a gente faz de fato, porque às vezes nem a pessoa mesmo entende o que a gente faz e no que a gente pode ajudar. E aí sim a gente consegue extrair alguma coisa da pessoa e geralmente acaba nunca sendo aí uma solução de ciência de dados de fato. Às vezes a gente acaba servindo muitas vezes de consultor mesmo. Isso acontece muito, muito, muito. E o principal ponto é que às vezes as pessoas não saberem o que elas querem, tudo bem, não é um problema isso. Às vezes você faz o papel de psicólogo, de sentar lá e falar, cara, tá doendo alguma coisa, então vamos conversar aqui. Talvez numa conversa eu entenda o que está doendo, qual que é o seu problema. Então, tudo bem. É muito importante as empresas terem essa maturidade de falar assim, eu acho que eu estou com um problema, eu vou chamar o time de dados. E isso é o primeiro passo para você começar a transformar a sua empresa orientada a dados, né? Essa é uma empresa data-driven, como se fala tanto no mercado, essa buzzword. O ponto é isso, é você sempre buscar um time de dados que vai tentar trazer uma inteligência para dentro da sua área, qualquer que seja a forma de abordagem. Nem sempre, de novo, reforçando que várias vezes a gente falou isso, quase que repetitivo, nem sempre é data science. Pode, às vezes, ser uma tabela, pode, às vezes, ser uma análise, pode, às vezes, ser um gráfico, que aquele time não sabe plotar um gráfico. Então, não é sempre data science, mas é sempre importante você buscar pelo menos um time de dados que te oriente ao que fazer ali. E aí, se você não sabe qual que é a sua dor, qual que é o seu problema, onde que você quer chegar, tudo bem. Um analista, um cientista, qualquer pessoa do time de dados, ele é capaz de sentar contigo e falar, bom, vamos entender, estamos juntos, estamos no mesmo barco, vamos resolver isso aqui, né? Independente do nível de maturidade que você esteja. Boa. Eu queria agradecer a presença de vocês, a gente está finalizando. Eu estou muito feliz, muito agradecido pelo evento, foi um grande evento, teve alguns imprevistos, mas acredito que a gente cumpriu nosso objetivo, que é levar para a comunidade, nossa comunidade, nossos seguidores, a entender mais a cultura de Data Science, a cultura de inteligência artificial, e assim a gente impacta o mundo, né? Então, eu queria finalizar, eu queria agradecer vocês. Antes eu queria falar sobre o sorteio. A gente vai ter um sorteio do livro Data Science para Negócios, né? E para você que responder o feedback, você vai ter a chance. Vai ser hoje ainda, 20 horas, né? Lá pelo nosso Instagram. Se você não tiver Instagram, pode perguntar pra gente no
no Facebook ou no e-mail, a gente responde para você. E eu queria agradecer a presença de todos, eu queria agradecer a presença dos convidados. E eu acho que é isso. Estou bastante feliz que finalizamos. Eu queria que vocês dessem uma despedidinha rapidinho, breve, e a gente finaliza. Fechar com as Andrés? damas de novo? Beleza. Pessoal, eu queria agradecer a oportunidade aí, valeu Edivaldo por ter chamado a gente para estar participando, foi super legal, eu gosto bastante desse tipo de evento, gosto bastante de falar para as pessoas o que a gente de fato faz no nosso dia a dia, eu acho isso super importante. Bom, só queria deixar uma mensagem para a galera, né, que quer se iniciar aí nessa carreira, não tenham medo de começar, comecem mesmo, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de não saber as coisas, a gente está aqui há alguns anos na carreira e ainda assim a gente não sabe muita coisa, então isso é normal, isso é natural. Só não tenha medo de começar, de dar esse primeiro passo, que a jornada é muito bacana. E é isso. Bom, também agradecer a oportunidade de estar aqui conversando e discutindo um tema que eu gosto e que eu acho super importante. Agradecer ao Edivaldo pelo convite, pela organização, a Neuro também. Eu acho, de novo, eu acho muito importante a gente ter essa voz e poder falar, eu acho muito bacana. Fico muito feliz de estar aqui, podendo divulgar um pouco, para poder realmente desmistificar o que é um cientista de dados. Eu acho que isso acaba ajudando todo mundo, não é só as pessoas que estão assistindo, a gente também, o mercado entendendo melhor, todo mundo se beneficia, então quero agradecer a oportunidade de poder ajudar um pouco o mercado de data science e também me colocar à disposição, né, da galera que está assistindo, enfim, alguém que tenha alguma dúvida, algum ponto que queira discutir, que esteja começando ou que esteja no meio, mas queira discutir, debater, tá no meu LinkedIn, tem na publicação da Neuro, no LinkedIn deles, então tá lá, é Guilherme Leonardi, pode me adicionar e me procurar para tirar dúvidas, eu estou super à disposição, acho muito importante a gente formar uma comunidade muito que dá suporte, principalmente uns aos outros, é muito bacana. Poder estar compartilhando com isso, então eu me coloco à disposição aí das pessoas que queiram saber um pouco mais e é só me buscar e me procurar para tirar dúvida. E também agradecer meus colegas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz durante um bom tempo, é um amigo meu, pessoal, e também a Adri, hoje estou conheço ela há 3 meses, que eu tenho que eu estou no PicPay, mas também é uma super colega aí, agradecer os meus colegas de Data Science aí por compartilhar esse tempo comigo. Bom, também quero agradecer a todos aí, quem está nos assistindo, o Edivaldo também, como eu disse no começo, e é assim mesmo que a gente evolui, tá? Fazendo esse tipo de evento, chamando gente do mercado para comentar, tentando explicar de fato o que significa a palavra data science, como é que é o dia a dia, como é que eu trabalho, quais são, o que você tem que fazer, né? E como dica, como Andressa, mão na massa. Pega lá a base de dados, você já tem conhecimento, pega uma base de dados que seja no Kaggle, você gosta de investimento, vai para a B3, faz uma análise de como foi a variação do índice dia após dia, faz um histograma, calcula a média, começa, se você não sabe, começa pelo básico, cara, faz uma média, faz uma mediana, isso já é evolução, mesmo que você não entenda muito bem o que é, calcula o máximo de uma variável, calcula o mínimo, então são essas pequenas atividades que vão fazendo o teu cérebro aprendendo pouco a pouco, daqui a pouco você está fazendo um modelo de previsão para, sei lá, utilizando um algoritmo mais complexo. Então, tudo começa com as coisas básicas. Tenha a base forte, o conhecimento de base é fundamental, tá? E também comentando, aqui no BTG a gente está com vagas abertas, tá? Inclusive na nossa equipe de Data Analytics. Para se inscrever, é só entrar lá no site do Kenobi Jobs e procurar nossas vagas. Tem de engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados. Então fica aí o convite. E como o Guilherme disse também, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser para bater um papo até, tirar dúvidas de ciência de dados, economia, investimento, pode me chamar lá que eu estou de portas abertas a ajudar todo mundo. Eu também não falei isso, mas só, né, usando das palavras dos meninos, fiquem à vontade. Teve gente que já me adicionou, teve gente que já foi mais rápida, mas fiquem à vontade, gente, para me adicionar, para tirar dúvidas. Eu sou super aberta, eu gosto muito de discutir essa área, então vamos que vamos. Boa. Eu com certeza vou chamar, viu? Podem aguardar. Tamo junto aí. Beleza, obrigado. A gente tá encerrando agora. Abração, galera. Tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, galera. Obrigada.